Salve, salve pessoal, tranquilo, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais uma resenha. E a convidada de hoje é a Larissa, do São Paulo 24 Horas. Ela escreve também lá no Salto na Área Cast. Ela vai falar um pouquinho para vocês conhecerem. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, prazerzão conhecer vocês aqui, participar aqui de uma resenha com vocês. E tô tudo tranquilo e vamos para esse bate-papo que vai ser bastante legal. E galera que não é inscrita no nosso canal, já se inscreva e deixa o like aí, compartilha com todo mundo, ativa o sininho para receber a notificação de vídeo novo. E as redes sociais da Larissa, se ela quiser, claro, vai estar aqui na descrição para vocês acompanharem o trabalho dela também. E a gente vai falar um pouquinho de São Paulo, que a gente quer voltar um pouquinho lá atrás, Larissa. Antes do título paulista, teve o lance do Daniel Alves, após o título paulista, falando que o Diniz teve sim parcela no título paulista que o Crespo conquistou. Mas antes de entrar no assunto Crespo e Daniel Alves, na sua opinião, o Diniz teve sim efeito na conquista do Paulista ou nada a ver, foi puxação de saco do Daniel? Mesmo com um trabalho bastante criticado, né, pelo a gente ter perdido entre aspas, o Brasileirão na conta dele, né, os jogadores entregaram aquele campeonato do ano passado, mas eu acho que assim, o Diniz teve uma parcelinha, aquele dedo, né, porque ele fez um trabalho razoável, o Diniz é um técnico promissor, tem muito ainda a aprender no futebol, acho que ele tem só uma visão tática, é muito teimoso, ele não muda a visão, a visão dele é a única que vale, outras opções, assim, ele não usa, a gente via muito bem isso no São Paulo, vê muito bem nos times que ele vem passando, não vem fazendo um trabalho muito bom, mas eu acho que teve, sim, um dedinho ali da conquista do título paulista, um dedinho dele, porque ele montou essa equipe, né, por mais que a gente tenha passado por altos e baixos, né, como a gente sabe que é o São Paulo, ele fez uma base e o Crespo chegou só foi, né, colocando, continua isso aqui, até porque a gente viu que ele não mudou muito o time com o Diniz, né, o próprio Crespo tinha falado que deixou uma base ali importante e utilizou isso, acho que foi importante sim. O Daniel Alves puxava um pouco de saco, né, que a gente sabe, conhece bem, porque não saía do time, era um dos donos do time ali, que o pessoal sempre falava, mas dessa vez ele tá certo, sim, o Diniz teve, sim, uma pontinha ali no dedo nele naquela conquista. Certo, e aí falando um pouco mais do Daniel Alves em si, né? Porque é uma grande contratação, cara, multicampeão e tal, veio com grande prestígio, uma das maiores contratações da história do São Paulo. Inclusive, ele também que pediu o próprio Fernando Diniz, né? Foi um dos caras que queria o Diniz como treinador. O que você acha, assim, num apanhado geral, a passagem do Daniel Alves pelo São Paulo e a forma como ele saiu? Quando ele veio para o São Paulo, assim, quando começou a especulação, eu não botei fé. Como torcedora mesmo, a gente conhece São Paulo, dívidas, é um cara caríssimo, é um ótimo jogador, um dos melhores laterais direitos do mundo. E quando ele veio, a gente, torcida, ficou muito empolgada, fez festa. Eu ali tenho um daqueles copos ali, do Daniel Alves, não fui na apresentação dele. O meu primeiro jogo no Morumbi, em 2019, foi na estreia do Daniel Alves, que a gente venceu o Ceará por 1-0 dentro do Morumbi. Então, assim, era uma contratação que o torcedor São Paulo não estava em êxtase, estava em só alegria com o Daniel Alves. E a gente esperava muito. Eu quebrei muito a minha cara com o Daniel Alves. No começo, até achava um pouco exagerado as críticas em cima dele, pelo elenco que a gente tinha também, não tinha muitas opções, né? Uma coisa é ele jogar com o Messi, com o Neymar, outra coisa é ele olhar para o lado, ter um Vitor Bueno, ter um Pablo, é totalmente diferente. Então a gente entendia um pouco assim, a atmosfera do Daniel Alves. Só que aquele negócio de, Grude Crazy, eu sou louco, extra-campo dele, sempre foi assim. Daniel Alves sempre foi esse jogador de falar, de polêmica, e de estar nas redes sociais, de, né, dar a cara a tapa, entre aspas. Acho que ele errou muito, expondo, assim, não, ele e o São Paulo em si, né, quando ele foi campeão, ele trouxe o ouro pro futebol masculino no Brasil, né, nas Olimpíadas, e ele colocou o São Paulo no meio. Eu acho que, assim, são coisas que a torcida foi pegando um rancinho dele. Hoje em dia, eu não quero mais ver a cara do Daniel Alves. Vi que ele voltou para o Barcelona, espero que ele tenha sucesso lá, mas aqui no São Paulo, ou em qualquer outro clube, assim, é um jogador que, realmente, eu fiquei muito, muito chateada.
porque a gente espera uma coisa dele. Eu esperava muito futebol do Daniel Alves aqui no São Paulo, esperava mesmo que a gente conseguisse títulos com ele, que ele fosse um líder, que ele liderasse esse grupo como a gente espera de um capitão camisa 10, né? Não foi o que aconteceu, sempre omisso, sempre debochando da torcida, e a torcida São Paulina é uma torcida dificílima de você lidar. Se você não esclarece que A é A e B é B, esquece, torcedor São Paulino já vai entender que é outra coisa, já vai gerar uma situação totalmente diferente. E eu acho que esse extra-campo do Daniel Alves pesou muito na saída dele. O futebol também não apresentou o que a gente esperava que apresentasse. Então, assim, acho que foi bom para ele ter saído, já tinha acabado qualquer chances dele aqui no São Paulo com a torcida, e ruim para o São Paulo, que não investiu como deveria marketing no Daniel Alves, era para a gente lucrar milhões. A gente viu que ele voltou para o Barcelona, tinha torcedor do Barcelona com a camisa do São Paulo, o número do Daniel Alves atrás, o número, o nome. E assim, o São Paulo, infelizmente, foi muito burro nessa parte. Não conseguiu administrar o Daniel Alves jogador, a marca Daniel Alves, para trazer benefícios para o clube. E aí libera o jogador, vai ter que ficar pagando um baita dinheirão por muito tempo e tem aquela história manchada, né, que se diz jogador e veio e fez essa torcedor cara de palhaço, né? A gente ficou com cara de palhaço com o Daniel Alves aqui, infelizmente. Aí, peraí, Otávio, rapidão, só uma coisa que me veio agora, assim, para a gente continuar um pouquinho, só para continuar e finalizar esse assunto do Daniel Alves. Ele veio para o São Paulo como grande camisa 10, só que é o seguinte, ele é considerado um dos melhores laterais direito do mundo. É isso que eu ia falar. E assim, entrar você nesse caminho aí. Então, beleza, tá na sintonia. Você acha que isso também pode ter atrapalhado pelo fato de, por exemplo, o São Paulo estava com uma camisa 10 e um jogador de meio campo vago, para a função de camisa 10 e de meia e tal, e contrata o Daniel Alves, uma estrela, que é o melhor lateral direito do mundo. Por mais que no PSG ele tenha em algumas partidas jogado um pouco mais avançado e tal, você acha que até um pouco dessa confusão da onde ele joga, da onde ele rende mais, pode ter atrapalhado? Mas o camisa 10 não pode jogar na lateral direita, ou pelo fato dele falar abertamente que também gosta de jogar no meio e não teria problema para ele. Você acha que essa coisa de aonde ele vai jogar pode ter influenciado de uma certa maneira também? E complementando, antes de você responder, Larissa, você acha que também faltou um pouquinho assim de pulso firme mesmo do São Paulo em relação a ele, que veio como lateral, mas já se oferecendo para jogar de meia, e aí passa poucos dias e contrata o Juan Fran, que também é um cara que chega com nome e é direita, não tem o que fazer ali. E aí então você já abre as jogar pernas no pro meio, Daniel, claro que ele ia jogar você acha que o São Paulo também pecou demais nisso daí? O São Paulo sempre peca. O São Paulo nunca vê as possibilidades, nunca trabalha antes de fazer uma ação. O São Paulo, infelizmente, é assim. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não fala que vai ser esse jogador para essa função e a gente vai trazer um para cobrir, se caso acontecer alguma coisa. E eu, em São Paulo, a questão de ser muito pulso, não ser muito pulso firme, eu acho que entra também na questão do Diniz, que não tem culpa nenhuma, né? Um cara que a gente sabe que Diniz e Daniel Alves numa gangorra, o tamanho de tudo é exuberante, é totalmente assim, coitado do Diniz, não tem como. Então, eu acho que para ele lidar com o Daniel Alves, pelo tamanho do Daniel Alves, e ele já abertamente ter falado que por ele jogar no meio não interferiria em nada no futebol dele, eu acho que o Diniz também foi um pouco na onda. Falou, então tá, vou te colocar no meio, você vai ser essa posição, só que a gente precisava muito de um lateral direito, a gente ainda precisa, mas na época a gente precisava muito e a gente tinha, só que ele estava no meio. Então, o São Paulo fica um pouco assim, muito receoso, muito bonzinho com o Daniel Alves, acho que foi faltou mesmo um pulso firme, até pelo fato do São Paulo dever para o Daniel Alves, né, nos últimos dias aqui dele no São Paulo, eu acho que o São Paulo deixou passar muita coisa. Já era para terem encerrado o contrato há muito tempo, só que o que pesou foi a questão do São Paulo dever para o Daniel Alves, e por isso prolongaram. Até por onde dava. O contrato com o Daniel Alves, deixar a poeira baixar para ver se a torcida esquece e ele continuasse no São Paulo. Mas acho que foi um erro. Ele fez alguns bons jogos no meio, foi muito difícil. Alguns bons jogos em geral, né? Foi muito difícil a gente pontuar jogos que o Daniel Alves foi bem no São Paulo, bem que a gente fala,
chamou o protagonismo, merece ser o camisa 10, o capitão da equipe, é esse o cara que o São Paulo precisa para um título brasileiro, por exemplo. Não foi isso, em a maioria, 99% dos jogos. Então, acho que teve muito erro do São Paulo, muita falta de planejamento, e também aquele impulso, deixar ali, passar a mão na cabeça, só porque é o Daniel Alves, aí tem um treinador que também quer ter o clube em si, né, quer ter um ambiente legal para trabalhar, e fala, você quer jogar aqui? Tudo bem, eu vou te colocar aqui, só que não rendeu. Então, nada deu certo, nem a estratégia de São Paulo, nem o Daniel Alves querer jogar no meio, jogar de lateral, nada funcionou nesse Daniel Alves e São Paulo. Infelizmente, né, daria tudo para dar certo. Eu torcia muito para que desse certo, porque é um jogador maravilhoso de futebol, só que aqui, infelizmente, manchou o seu nome, né? A gente pode dizer assim, torcedor, aquele mais que não esquece nunca, pode falar que nunca mais quer ver o Daniel Alves aqui, mesmo que seja o melhor do mundo daqui 10 anos, daqui 3 anos, no caso. Já tá um pouquinho velho. Antes de entrar na questão do Campeonato Paulista, que eu comentei lá no início, o São Paulo, pelo menos no Twitter que a gente via, né, lá do Bola do Jogo, bastante gente batia no Leco, assim, sem palavras pro Leco, né? E aí o último tiro, o último suspiro dele foi trazer o Daniel Alves ali e falar, ó, tô saindo aqui, mas fiz minha parte, trouxe esse daí e vocês se viram. E aí vem o Casares, que pelo menos parte da torcida achou ok ele vir, mas aí ele também carrega essa dívida que ele vai nesse mandato dele, mesmo sendo pouco, não conseguiu arrumar um patrocinador, alguma forma de pagar essa dívida, vai ter que pagar essa dívida aí, não sei de que forma. Traz o Crespo, manda o Crespo embora, traz o Muricy fica puto com ele que ele manda o Crespo embora, pelo que a gente viu sair na mídia. Traz o Ceni, que não deu certo ainda, se perdesse para o Palmeiras, provavelmente teria entrado ou entraria nessa rodada, dependendo dos resultados na zona de rebaixamento. Antes de entrar na questão futebolística da parada, você acha que o São Paulo ainda vai passar perrengue em questão de diretoria fazendo merda? Vai. Assim, eu estudo jornalismo, então eu tento separar ao máximo o meu lado torcedora, aquele lado que só o São Paulo é bom, só o São Paulo é melhor do que os outros, só roubam sempre todo jogo São Paulo. Eu tento separar o máximo que eu posso, e falo que não misturo muitas coisas, e eu falo para aqueles torcedores mais que não pensam dessa forma, né? Acham mesmo que o São Paulo pode se reestruturar daqui 5 meses, e eu não vejo assim. O Leco deixou um arrombo na história de São Paulo gigantesco, de longe, é um dos piores presidentes que eu vi em ação diante do São Paulo. Foi uma gestão horrível. Ele estava ali só para ele lucrar, não interessava futebol de São Paulo, não interessava a instituição São Paulo Futebol Clube, os torcedores, os jogadores. Para ele era ele, e ele estava ali só por fazer uma algazarra, saiu, trouxe o Daniel Alves, achou que seria essa última cartada, falou, vou perdoar, o torcedor vai perdoar tudo que eu fiz. Não, a gente nunca vai perdoar o Leco, a gente nunca vai esquecer o nome Leco na história de São Paulo. Veio o Casares, que no começo eu me iludi um pouco, eu falei, deve ser um pouco diferente, né? As propostas que ele apresentou no início do seu mandato, na coletiva, a gente via que poderia ser algo que a gente poderia caminhar para rumos melhores. Hoje, novembro, a gente vê que ele é um mais do Leco, é um parceiraço, assim, a gente pode dizer, do Leco, foge nos momentos ruins, aparece com foto no Instagram, no Twitter, nas redes sociais em si, nos momentos bons. Torcida também já está de saco cheio dele, porque é um presidente que fez marketing, então ele está ali sempre, né? Já fez o seu sócio torcedor, já é sócio torcedor, porque sabe que o São Paulo precisa do dinheiro do torcedor para continuar ali, né? Continuar nas ações do São Paulo. E eu acho que assim vai ser longos 3, 4, batendo. Eu espero que não, mas no máximo, no mínimo, pelo menos 5 anos que o São Paulo vai ter que se reestruturar de alguma forma, vai passar por altos e baixos. Eu não consigo ver o São Paulo numa Série B, num desastre total. Pelo menos hoje eu não consigo prolongar esse prazo. Mas assim, que o São Paulo não vai brigar por Brasileirão, pelo menos não brigar do campeonato até o fim. Pode acontecer, de vir um título expressivo, como uma Sul-Americana, como uma Copa do Brasil inédita, pode acontecer. Não estou falando que o São Paulo não vai ganhar nada em 5 anos, mas que se perguntem para mim, você acredita, futebolisticamente, falando da direção de São Paulo, da gestão de São Paulo, não. É uma gestão péssima, sem planejamento nenhum, e que se continuar assim vai ser 4, 5 anos
naquele meio de tabela, quase rebaixamento, eliminações vexatórias. Então, assim, eu torço para que totalmente 2022 seja um ano totalmente diferente. Né? Começa ali 1º de janeiro, São Paulo líder de gestão, uma gestão impecável. É difícil acreditar, mas torcedor a gente tenta manter a fé, ainda mais o São Paulo, que é o clube da fé. Mas, assim, por conta dessa gestão do Casares e agora do Leco, do Leque e agora do Casares, é muito complicado você pensar em questões maiores, né? Em questões, assim, de títulos. Então, é muito distante. A realidade do São Paulo hoje é de time médio. É de time que briga ali com Bahia, com o Sport, com Juventude. Infelizmente, o São Paulo hoje é um time assim, entendeu? Não briga mais contra um Corinthians que começou desacreditado e hoje tá ali na ponta da tabela, né? Surpreendentemente para muitos, para mim também, como o Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, são times assim que estão em outro patamar do São Paulo, futebolisticamente falando hoje, né? Tudo pode mudar porque é futebol, mas hoje eu vejo dessa forma. E eu acho que isso que você falou fica muito claro com a temporada que o São Paulo vem fazendo, porque quando veio o Crespo, veio o Ceforces, o Miranda, ele começou meio instável, mas depois ele se firmou, entrou bem no time e tudo mais, e foi campeão do Campeonato Paulista em cima do atual campeão, que era o Palmeiras, que era o favorito para ganhar o título, e todo mundo ficou naquela, putz, será que agora vai, né? Antes de começar o Campeonato Brasileiro, e até ali no comecinho, o pessoal até falava que era um dos postulantes a brigar pelo título e tudo mais, e tipo assim, ficou muito escancarado em todos os campeonatos, que a realidade não era essa. Então, assim, o quanto o Campeonato Paulista não diria iludiu o torcedor, mas como foi esse divisor de águas de ser campeão paulista e fazer uma temporada tão aquém do que todo mundo, principalmente os torcedores, esperavam? O Campeonato Paulista, ele veio... Eu não vou falar... Assim, é que o Paulistão sempre ilude muitas torcidas, muitos clubes. Às vezes você é campeão estadual e faz uma temporada horrenda, ou é campeão estadual e ganha tudo no mesmo ano. Pode acontecer essas duas abas. Mas o São Paulo foi campeão paulista com muito méritos, ainda mais no finalzinho ali, com os garotos de Cotia, com o Luan sendo o destaque, marcou o gol na final merecidamente, foi um craque do Paulistão. E depois começou o Brasileiro, foi ganhar no Campeonato Brasileiro só na 10ª rodada, contra o Internacional no Morumbi, que foi o único clube do Brasileirão que o São Paulo venceu nos 2 turnos, conquistou 6 pontos contra o Internacional, tanto no Beira-Rio como no Morumbi. Então, assim, foi uma temporada que no começo ainda do Brasileirão, eu sempre falava que se o São Paulo pelo menos não ficar na ponta, naqueles 10 primeiros colocados, é uma vergonha, pelo elenco que tem, porque o elenco não é ruim, se a gente comparar com os times da primeira parte, tirando os top 3 ali, né, mais da primeira parte, Atlético, Bragantino, Fortaleza, que estão na nossa frente, o elenco do São Paulo é muito superior. Só que o trabalho a diferença do São Paulo hoje para esses times é que esses times já vêm com um trabalho mais consolidado, que já sabe o que quer na competição, sabe o tamanho do seu clube e sabe como andar durante o ano, durante a temporada em si. Então, assim, o Paulista veio num momento ótimo, porque se a gente tivesse perdido aquele título para o Palmeiras em casa, eu acho que seria um desastre pior do que é hoje. É muito difícil pontuar isso, né? Falar que... Acho que no meio do caminho virou um pouco meio que obrigação, né? O São Paulo tem que ganhar, pelo amor de Deus. O Crespo tem que fazer. E eu acho que foi isso que prejudicou o São Paulo, assim, aí vai dar sua opinião também, que o São Paulo foi praticamente o único clube ali que não poupou, colocou todos os titulares em praticamente todos os jogos do Paulista, porque os outros grandes estavam jogando outras competições também, o São Paulo estava na Libertadores também, mas o São Paulo estava focadão, tem que levar esse Paulista para sair dessa zica desgramada. Então talvez eu acho que o desgaste também tenha pesado muito para o restante da temporada, né? O São Paulo tratou o Paulistão como Copa do Mundo. A gente vê rival brincando, né? Fala, pô, São Paulo não ganha nada há séculos, foi todo mundo do Paulistão, é a Copa do Mundo. E realmente, pra gente que é torcedor de São Paulo, o título do Paulista foi igual uma Libertadores, uma Copa do Mundo. A gente comemorou muito porque era um alívio. A gente precisava de qualquer título que valesse ali, título de futebol de botão, futebol de sabão, qualquer coisa que valesse um título real, colocasse na história de São Paulo em cima do Palmeiras, estaria válido. E a gente precisava muito desse título porque conseguiu respirar.
né? Se a gente tivesse perdido, não dá para afirmar que hoje a gente estaria rebaixado, ou a gente estaria brigando por algo diferente. É muito complicado falar isso no futebol, que muda, né, a cada dia, a cada hora. Mas se a gente tivesse perdido, acho que a situação hoje seria muito insustentável. Primeiro com o Crespo ali, ele chegou, ele fez um trabalho ok, conseguiu dar esse título para a gente depois de tanto tempo, e aí foi cair naquele São Paulo, né? As lesões, que foram um problema muito grave no São Paulo, tanto ano passado como esse ano principalmente, o desgaste, a gente tem muito jogador que é um pouco mais velho, né? A gente tem os garotos que também se machucam, a gente viu o caso do Marquinhos, que quase nem jogou e ficou quase um mês parado, agora o Luan também, que já está há séculos no DM, então acho que o São Paulo realmente foi por tudo ou nada nesse Campeonato Paulista. Ou a gente ganha ou esquece, a gente não consegue mais nada e nunca mais, porque foi totalmente assim, tratou como uma Libertadores, como a Copa do Mundo, a gente conseguiu e agora está colhendo os frutos, né? Numa temporada pífia, horrorosa, para um São Paulo que, para mim, pelo menos no começo da temporada eu falei que se não ficasse, pelo menos numa Sul-Americana, numa da pré-Libertadores, seria vergonhoso pelo elenco que a gente tem e pela bola que a gente pode jogar, que não vem jogando. Mas, assim, Campeonato Paulista foi muito emocionante o título, então não me arrependo de ter poupado na Libertadores e ido pro Paulistão, porque foi um alívio para o torcedor, assim, muito, muito grande. E você comentou também do elenco ser muito forte, mas a gente separou aqui também o tópico de contratações, e eu acho que o São Paulo deu azar também nessas contratações que fez. Porque pensando rapidinho aqui, ó, teve o Daniel e o Juan Frank, beleza, foi um dinheiro investido que poderia ter rendido muito mais. Aí teve o Éder, que não fez nada, que chegou também com alto grau ali, né? O William, né? Pelo nome. O William que jogou, acho que, sei lá, se juntar 3 jogos inteiros foi muito. Teve o Gabriel, o uruguaio, que chegou agora há pouco também, que tá no banco, não conseguiu se firmar. Dá para pegar de exemplo também o Caleri, que chegou, mas também tá mais fazendo merda do que jogando bola, sei lá, se pode até pegar uma punição depois da entrada no Davi Luiz, que é o que estão falando que pode ser punido por mais de 2, 3 jogos. Então teve também esse azar, né, de contratar nomes bons, o Orejuela, que jogou muito nas outras temporadas e no São Paulo também não vingou. Então teve esse azar Rodrigues, também, né? Tinha de lá da Ponte Preta, lá no comecinho, Sim, que nem apareceu no verdade. São Paulo, coitado, nem teve chance. E para um time que precisava ser campeão, e tinha aqueles tiros certos para dar, acabou dando a maioria errado, né? Que não deu certo. Isso você acha que também acabou ocasionando? E também dando um dado aí para a galera de ataque, o São Paulo, eu estava vendo esses dias, tem mais gol que o Sport na Série A e que o Brasil de Pelotas na Série B. Então, o São Paulo tem menos gol que 19 times da Série B. Então, é duro também nessa parte. O São Paulo foi muito mal preparado nas contratações, né? A gente teve aí caso do Bruno Rodrigues, que veio na Ponte Preta no começo da temporada, não teve muitas oportunidades. O caso do William, que uma terça-feira, se eu não me engano, o São Paulo anunciou no Twitter a contratação do William. Na hora eu olhei e falei, pô, William Bigode, o São Paulo, né, do nada, uma terça-feira anunciando o William Bigode, a gente nem viu rumores, aí eu vi o William tava no México, falando, o William sem grito. Aí eu fui ver e falei, mas quem é esse jogador que no primeiro jogo dele, que entrou no São Paulo, se machucou, até chorou, a gente sente pena, mas São Paulo foi muito mal preparado. Como é que traz um cara desse nível para o São Paulo, que já passou por um problema de coração, se eu não me engano, não jogava há muito tempo, jogou com o Volpi, né, e falou que não, é um jogador ok. Mas assim, o Orejuela mesmo, que era uma contratação que o São Paulo investiu, né, dos únicos ali do começo, que foi atrás, que pagou 13 milhões, se eu não me engano, eu esperava muito do Orejuela pela posição lateral direita, que a gente necessita muito, e até agora não mostrou para o que veio. Nada também, jogo, sim. Não mostrou nada. Aquele jogo contra o 4 de julho que ele fez foi horrível. Foi uma das piores atuações de um jogador que eu vi na minha vida. Foi assim, o São Paulo em si naquele jogo foi horrível, mas o Orejuela, pelo nível do adversário, foi, nossa, péssimo. Péssimo. Então, ainda teve essa, né, que perdeu para esse 4 de julho com essas contratações e ainda, nossa, aí é azar demais. Aí teve a contratação do Miranda, que a minha única questão era por conta da idade e do calendário, que agora a gente viu que ele tá cansando por causa do calendário, é muito maratona de jogos, a gente sabe que o Miranda é craque de bola, mas
É a idade, gente. Idade vem para todo mundo, ainda mais jogador que precisa estar em forma, precisa estar ali quarta, domingo, e pesa. Então, assim, São Paulo foi muito mal preparado nas contratações. As duas últimas, que foi o Gabriel Neves, e que a torcida estava desesperadamente falando de Gabriel Neves, vai levar ou não vai, ficou quase 2 meses nessa... É isso vai, que eu ia não falar, vai. ainda tinha uns meses já namorando o cara e ele ainda não conseguiu se firmar. Mas ele é bom, eu acho ele bom até. É que Acho a que gente não ele, conseguiu ver muito com a dele. pré-temporada, eu acho que ele consegue render bem. Até agora eu não consegui ver muito futebol do Gabriel Neves. Falam que ele é muito bom jogador, eu já vi alguns vídeos dele, tem muito talento, a gente sabe disso. Só que nesse elenco, eu não sei o Rogério Ceni vê nos treinos, né? Ele que é o técnico, eu não sou técnica nenhuma muito, estou muito longe disso, mas assim, é o que ele acha. Então, se ele acha que o Gabriel Neves não está preparado para entrar nesse time, a gente tem que ter paciência. E o Calleri, né? Que eu falei para todo mundo, assim, não viesse nessa contratação, nessa janela, dessa última janela que tocou de novo o nome do Calleri, eu nunca mais queria ver Jonathan Calleri, o nome do Jonathan Calleri no São Paulo. Porque, assim, foi uma patifaria de veio, não veio durante uns 5 anos, vai, não vai. E aí, finalmente, veio, a torcida ficou empolgada, fez alguns gols ali, né? Fez essa besteira no último jogo contra o Flamengo, que eu tava no estádio no momento, eu nem vi que era tão grave assim. Depois que eu fui ver o lance, falei, pô, realmente foi muito desnecessário naquele momento. Mas, assim, são contratações que o São Paulo parece que vê no mercado livre e traz. Não sabe nem que posição é, onde ficou. O setor de análise do São Paulo provavelmente não pega os dados, porque a gente vê no Twitter mesmo, uma rapaziada que, né, começa a trabalhar com isso, de análise, de perfis que falam sobre futebol, eles pegam 3 caras ali que precisam no São Paulo, se encaixariam, um preço ótimo, qualidade ok, poderia dar visibilidade, só que não, São Paulo quer buscar de fora, quer trazer gente com nome, como foi o caso do Éder, que, né, um jogador que para ser reserva de Vitor Bueno e Pablo, tem que ser muito ruim. Então, não sei por que trouxe. Se for para ser reserva de Pablo e Vitor Bueno, com todo respeito a esses 2 jogadores, mas não é jogador então, porque o nível é muito baixo. Mas, assim, falta de planejamento. É o que define o São Paulo, totalmente. E assim, só para finalizar essa parte das contratações, aí se a gente for analisar, as que, tipo, deram um certo, assim, você tem o Miranda, que, como também você já disse, chegando agora no final da temporada, por questão de idade, de desgaste, ele já começa a sentir, mas fez uma temporada muito boa, ele foi titular na maioria dos jogos, para a idade dele, para jogar no ritmo de jogos aqui do Brasil, pode falar que acertou bem. O Rigoni, que ninguém conhecia muito, e foi bem, acho que dessas contratações ele foi um dos melhores, fez bastante gol e tal. É verdade, esqueci do Rigoni. E no caso eu lembrei agora também. É que agora ele tá... decaiu, então, né? aí Começou agora caiu porque é normal, porque a fase também não é boa, mas decaída. assim, dentre essas contratações ele se destacou, fez bastante gol e tal, vinha sendo um dos melhores jogadores ali da frente. E o Calleri, eu acho que foi muito mais uma questão de, tipo, ele já jogou aqui, ele foi bem aqui, a gente precisa trazer ele porque ele foi bem aqui. Porque se você pegar, desde que ele saiu de São Paulo, esse tempo todo, até ele voltar, por questões de número, que nem você também citou, não é um cara que você bota a confiança de falar, não, a gente trouxe esse cara aqui para resolver. Porque os números dele em relação a jogo e gol, cara, não dá. Tá Ele dureza. jogou. Sim. Não tem nem como comparar Então, ao tipo, Gabigol hoje, ou qualquer outro atleta, como o Não, eu falei em relação a gols, tipo assim, jogos, em relação a jogos e gols. Porque assim, ele tem um número muito grande de jogos, mas de gols, e ele é um centroavante, é um atacante, você fala, pô, se a gente for analisar friamente os números, não é um cara que a gente vai trazer para resolver os problemas. Então também foi um cara que o São Paulo trouxe muito mais pelo nome que ele já fez aqui. E eu acho que também o que ajudou, né, foi que ele jogou, tipo, na melhor fase ali do São Paulo, em que ele não ganhou nada também na época, mas tinha montado um quartetinho bom, que foi com o Ganso, o Pato, se não me engano, até o Kaká encerrou lá nessa mesma época, então isso ajudou ele, e aí ele, passado um tempo, fez aquele golaço de letra lá contra o Boca, o que ajudou ele mais ainda, mas depois desapareceu, né, e virou aquela paixãozinha do São Paulo. Do torcedor são paulino, né? De alguns, pelo menos. Então, acaba que vem com aquela expectativa e não consegue suprir, né? A grande maioria. Foi mais isso também, identificação. O São Paulo, acho que precisava de um jogador que mirasse na identificação, como foi o caso do Luciano, que foi uma contratação que a gente... o Diniz pediu, a única contratação que a gente teve naquele ano, e o cara veio desacreditado,
critiquei horrores quando eu vi o que o São Paulo contratou o Luciano. Falei, pô, um cara que não jogou nada no Corinthians, não jogou nada no Grêmio, não jogou nada em qualquer lugar que eu vi, e Se eu não hoje me engano, ainda é foi um uma dos meus... troca, não foi? Foi pelo Alisson. Pelo Alisson? Não, pelo Não, pelo Everton. O Everton, Everton. desculpa, Pelo falei Everton. errado. Nossa, é verdade. Pelo Ah, mas Everton. foi livramento também, né? Foi uma ótima troca, foi uma ótima troca. E hoje é um dos caras que eu mais gosto, que eu mais admiro no elenco. Tá numa fase ruim, voltou a marcar, mas ainda tá numa fase ruim, mas é um cara que tem muita identificação com São Paulo, e algo assim que eu não imaginava, por ter jogado no rival, né, por não ser um jogador assim, em números, tão qualificado, mas que é um cara muito importante para o São Paulo hoje. Então, acho que essas contratações de identificação também, às vezes, são muito importantes, mas não pode extrapolar, né, mas às vezes, em alguns pontos, são muito, muito importantes. Então, Larissa, aí para a gente já chegar no finalzinho aí da nossa resenha, vamos falar sobre o Rogério Ceni, a chegada dele, né? Veio como uma suposta reconciliação, né? Que o começo foi lá, mas não deu muito certo também na época. Como que você viu a chegada dele? Você achou que, putz, agora ele tá bem concentrado, ele fez bons trabalhos, apesar de ter sido meio que queimado ali no Flamengo, né? Que a gente viu que até o Renato Gaúcho, que era um objetivo deles, eles estão tentando queimar de alguma forma. E para você, como que foi essa chegada do Ceni? Foi muito rápido e muito conturbado, né? A demissão do Crespo numa hora para outra, depois do Casares ter falado que ele ia permanecer pelo menos até o final do campeonato, que para mim era o certo a se fazer. Não estava um trabalho bom naquele momento, mas demitir treinador na final do Brasileirão, na reta final, com o time podendo ser rebaixado, acho que é muito arriscado. Por enquanto, ainda não deu um desastre total. A gente pode se salvar já se a gente ganhar amanhã e empatar pelo menos no sábado, dois jogos em casa. E aí veio a contratação do Rogério Ceni, que nem esfriou o corpo do Crespo, já saiu ali 3 horas depois, o Rogério já foi dar o primeiro treino no Morumbi, parece que ele estava só esperando no túnel, né, falar, sair oficial pelo São Paulo, a demissão do Crespo, e ele subir as escadas ali para dar o primeiro treino. Não tem nada a ver com isso, o São Paulo demitiu, chamou ele pelo carinho que ele tem com São Paulo, pela história que ele tem no São Paulo, veio. Só que eu acho que não era também o momento do Rogério Ceni. Assim, sempre foi eu sempre falo que o Rogério é o meu maior ídolo no futebol e eu quero muito ver ele treinando o São Paulo. Só que não é momento agora, não era, pelo menos o momento. Agora tem que ser porque ele tá. Mas quando saiu a especulação, a gente nem deu tempo para repercutir muito, porque 3 minutos depois já saiu a contratação oficial. Mas quando saiu o primeiro nome que ele poderia vir para o São Paulo, eu era totalmente contra, porque não era um nome para o São Paulo agora. O São Paulo não precisa de mais um ídolo, mais uma vez, né? Um ídolo, como foi em 2017 com o Hernanes vindo para salvar a gente do rebaixamento. A gente não precisava de um ídolo à frente do clube para que a gente saia da situação. Eu acho que o Rogério veio muito mais por isso, porque é um momento muito complicado, ele sabe muito bem o que é o São Paulo, nesses momentos ele entende muito bem, é um cara de grupo, e ele sabe como é a torcida do São Paulo. Muitos ainda ficaram e ainda estão chateados com ele pela declaração que ele tinha feito quando era treinador do Flamengo, comparando, entre aspas, as duas torcidas, né, de Flamengo e São Paulo, o ambiente. Alguns torcedores ainda não engoliram essa frase que ele teve. Para mim, na minha visão, totalmente... Ele é técnico, São Paulo e Rogério Ceni tem que ter uma visão diferenciada, né, do São Paulo, goleiro, o Rogério goleiro e o Rogério treinador. E para mim, o Rogério treinador é um treinador ruim, é um treinador médio. Não fez bom trabalho no Flamengo, por mais que tenha sido campeão brasileiro, foi por conta dos jogadores, que diferente do São Paulo, né, não entregou o campeonato para derrubar um técnico, foi campeão e depois derrubou o técnico, e com o Fortaleza, que foi o time que ele mais teve identificação. Foi, né, muito sacana com o Fortaleza, de ter deixado o Fortaleza 2 vezes na mão, o Fortaleza aceitou 2 vezes, o Fortaleza foi aquela ex que, não, tudo bem, pode voltar, e depois, né, levou de novo o coice, mas foi o único clube que ele teve a identificação e ele foi muito bem, né? Todo torcedor São Paulino tinha um carinho pelo Fortaleza, exceto quando era São Paulo e Fortaleza, mas quando era Fortaleza e qualquer outro clube, o São Paulino sempre tinha um carinho, porque era o Rogério e era um clube legal de ser assistido, o futebol era bacana. Só que assim, o Rogério hoje nunca foi um bom treinador para mim, eu acho que ainda ele tem muito a evoluir, mas é o que a diretoria achou melhor no momento, é o que a gente tem à disposição também no mercado, porque não tinha muitos treinadores
disponíveis, né? No Brasil não tem nem, acho, para mim, não teria nenhum bom ou razoável, teria que buscar de fora, e buscar de fora no final de Brasileirão, da situação que São Paulo estava, até se adaptar, até se vai mudar todo o estilo de jogo, é muito complicado. Ele veio, por enquanto, não é nem ruim, nem bom, não tem como avaliar um trabalho de 5, 10, 15 jogos, né, quase final de 3 meses, é muito complicado. Mas no começo eu era contra. Né? Hoje a gente torce porque é o ídolo, porque é o nosso treinador, mas eu era muito contra a vinda do Rogério Ceni para o São Paulo. Espero que dê certo. Não sei se ele vai ficar em 2022, né? Já que o São Paulo é maluco e muda de opinião em 3 segundos. Depende muito do Paulista. Se acontecer uma catástrofe, o São Paulo não conseguir ser horrível no Paulista, não sei se ele aguenta, porque, né, São Paulo é muito instável. Já começando aí o planejamento para 2022, já começa aí, a gente sabe que final de ano já começa esse furdunço aí de gente falando, né, vem, não vem, vem, não vem. Pelo que a gente viu aqui, né, o Rogério, não sei se aconteceu também, né, as fontes aí a gente não sabe, mas você que trabalha mais a fundo aí, escrevendo para sites que é focado no São Paulo, deve ter ainda mais esse tipo de opinião. Ele pediu o Diego, o Arão, o Felipe Alves e o David, era o que a gente sabia. E ontem saiu também uma possível chegada aí do Nicão. Você, como São Paulina, se isso for verdade, acontecer de verdade, gostaria de algum desses 5 nomes ou é aquele nome que você vê que já pensa, putz, no São Paulo vai virar o que todo mundo virou aqui e a gente sabe que não vai dar certo? Desses, o único que hoje eu poderia falar, ok, é o Nicão. Mas eu ainda fico meio assim por contratar jogador do Atlético Paranaense, porque na última vez a gente levou um chapéu daqueles lindos, que foi com o Pablo, que a gente contratou do Atlético Paranaense, a maior contratação da história, e foi uma ilusão. Então a gente teria um pouco de medo de falar isso para o Nicão hoje. Mas desses todos, é o jogador que, para mim, daria certo no São Paulo. Desses de Diego, de Arão, de David, de muitos jogadores do Fortaleza, né, que falaram que ele queria por aqui, pelos setoristas do São Paulo no GE, né, que acompanham bastante, a gente também fica ligadinho neles, falam que é só rumores, não tem nada, o Rogério Ceni não foi atrás, ele viu também, né, a torcida rejeitou a maioria dos nomes, como Diego Ribas, do Flamengo, torcida 99%, não é. Se lembrar não de 2003, né? então. Então. Por tudo. Pelo histórico dele com São Paulo e pelo futebol também. Não acho que não é momento para trazer jogador já mais velho, não é. Então a reformulação tem que ser desde do que já estão ali no elenco, mandar todo mundo embora, como mandou agora o Rojas, né? A gente está gravando aqui. E o Rojas assinou uma rescisão com o São Paulo amigável, não é mais jogador de São Paulo, em 50 jogos fez 5 gols, então é esse jogador que o São Paulo busca, é jogador que tem média de 1 gol a cada 300 jogos, é jogador que o São Paulo, que vê que tá ruim no clube, o São Paulo traz. Então se você tiver ruim no seu clube, pode ter certeza que o São Paulo vai trazer pra gente, porque o São Paulo totalmente despreparado, mas é totalmente boato, o São Paulo ainda não foi no mercado a fundo para trazer um jogador, seja lá qualquer posição. Até porque eu acho que ele vai literalmente esperar acabar a temporada, né? Porque ainda corre o risco, né? Então, numa catástrofe que dê tudo errado e o time cai, o planejamento é totalmente diferente. Então, obviamente que essa questão de especulação começa a ter no final de campeonato em todos os clubes, principalmente nos grandes clubes, mas qualquer diretoria não vai afirmar nada, não vai falar que já está certo com ninguém, porque tem que esperar terminar a temporada. Pelo menos é o certo a se fazer. A gente espera que não firme nada, né? Porque se o São Paulo é rebaixado, muda totalmente. Não tem verba, não vai ter disputar nada, né? Como uma Libertadores que rende dinheiro, mesmo se você for eliminado, rende algum orçamento. Totalmente, se for fazer isso, é uma loucura. Mas eu espero que não aconteça nenhuma catástrofe e que o São Paulo olhe muito bem para o mercado aqui do Brasil mesmo, aqui da América do Sul, né? Para uma Série B que tem muitos jogadores, se fuçar direitinho, se buscar, tem muito jogador que é barato e é bom, não precisa trazer ninguém de nome. E a diretoria já falou, né, para o Rogério e também setoristas do São Paulo já soltaram matéria sobre isso, que o São Paulo não vai buscar medalhão no mercado. Não é foco do São Paulo para 2022. O foco do São Paulo é jogador barato, jogador jovem, promissor. E da base, que a gente tem muitos jogadores muito bons aqui na base, no sub-20, sub-17,
tem um goleiro no Sub-17, eu sempre esqueço o nome dele, mas tem um goleiro que é muito bom, que está no Sub-17. Então, quem sabe, né, se preparar bonitinho, alguns anos ele pode já estar aqui substituindo o Wolf. E também, né, ontem saiu pode ser a sua alegria no final do ano, a ida do Pablo para o Ceará, né, que o Thiago Nunes teria pedido a contratação dele. Grande Thiago Nunes fazendo mais do que o presidente de São Paulo pelo próprio clube, porque Deus me livre, que cara horror. Eu acho que o jogo marcante, assim, para mandar o Pablo embora, e depois passou um tempo, tinha aquela cláusula que se escalasse ele, teria que aquela renovação, né? E, se eu não me engano, foi o Crespo mesmo que colocou ele, tipo, num jogo faltando, 15 minutos, ele não fez nada. Foi o Rogério. Foi o próprio Rogério? Já era o Rogério. Foi o Rogério. Puta, ninguém Era avisou no jogo ele. contra era no clássico, se eu não me engano. Era contra o Corinthians. No final, no segundo tempo, a gente viu substituição, o Pablo. A gente, o quê? Assim, eu no minhas redes sociais eu falei, se o Rogério bancar a cláusula, tudo bem. Mas aí depois saiu especulação que o Pablo tinha pedido para baixar o valor do contrato. Tudo mentira, não saiu nada disso, vai receber o valor que foi combinado, porque ele não tem nada a ver. Ele não pediu, Sim. Ele não implorou para o Rogério escalar. Escalou, não sei o porquê, até hoje a gente não entende. Foi um desastre quando a gente viu o Pablo entrando num segundo tempo contra o Corinthians. Se eu não me engano, era contra o Corinthians mesmo. Mas aí renovou. E se não vender ele até o final do ano, vai ter que pagar uma multa para o Atlético Paranaense. Eu espero que dê certo contra o Ceará. Não adianta também a gente largar o Pablo qualquer preço no mercado, porque a gente pagou muito caro. Então a gente precisa saber negociar com o Pablo. Mas se o Ceará, se o Thiago não está muito interessado, a gente pode conversar, né? A gente ajuda, o torcedor faz uma vaquinha, a gente paga o Uber, a gente ajuda do que for. Mas tem que saber negociar com o Ceará, com o Thiago Nunes, para a gente também não perder o que a gente investiu no Pablo esses anos todos. E a gente vê assim que o São Paulo perdeu um pouquinho a mão, né? Em questão de rigidez mesmo. Que eu acho que se fosse em qualquer outro clube que o Pablo perdesse aquele gol que ele perdeu contra o Palmeiras na Libertadores, ele não ia ser mandado embora no dia seguinte. E ele continuou ali como se nada tivesse acontecido, né? Aquele gol é a sombra, porque ele não tinha só uma possibilidade, ele tinha imensas possibilidades. Em cima, embaixo, do lado, por baixo. Ele chegou inteiro. Teve uma imagem que fizeram, tinha uns 20 vértices assim, Nossa, ele essa imagem... fez a pior escolha. Quando um torcedor São Paulino tá tranquilo, vem essa imagem na cabeça. E tantas outras, né? Mas essa foi uma ali também que ele não tinha. Se ele tivesse só um ângulo, a gente até entenderia por ser ele, mas 300 ângulos, não tinha como errar, né? Mas enfim, São Paulo também perde a mão muito, passa a mão na cabeça de alguns jogadores assim que é muito, a gente não entende por quê. Mas também a gente não pode questionar muito, porque a gente não tá dentro do clube, né? O Pablo, falam, né, arredores do Morumbi, que ele é um cara muito querido. E realmente, eu acho disso dele. Teve uma época que, quando era aquela treta do Daniel Alves com a torcida, eu cheguei a falar, se hoje me perguntasse, Larissa, quem você quer fora de São Paulo? Daniel Alves ou Pablo? Naquela época, eu falaria, eu pago o Uber pro Daniel Alves ir embora. Porque assim, mesmo o Pablo, perdendo o que faz, sendo um jogador horrível pro São Paulo, nunca desrespeitou o São Paulo. Nunca deu entrevista alegando que o São Paulo não paga, não sei o quê, coisa que o Daniel Alves fazia e não jogava nada também. Então, naquele momento, eu não queria ver o Daniel Alves e pancaria o Pablo. Só que hoje, né, se eu tivesse essa escolha, se vocês me perguntassem, eu já venderia, sem pensar duas vezes. E aí, pra gente já chegar na reta final da nossa resenha aqui, a gente sempre, no final, deixa o espaço aberto aí para você poder falar alguma coisa que a gente, de repente, alguma coisa importante que de repente a gente não perguntou, algum recado, alguma coisa importante que você queira falar para quem acompanhou aí a entrevista até agora. É porque São Paulo acontece tanta coisa ruim em um único dia que, assim, quando não tem jogo de São Paulo, a gente fica meio procurando algumas coisas. O que a gente deve pontuar é essa reta final do São Paulo, que foi o meu último texto que eu fiz, né, que a gente vai enfrentar 4 times do Z4 até a penúltima rodada, que é a última a gente enfrenta o América Mineiro em Minas. Então, agora, começando amanhã, Atlético Paranaense, Sport, Juventude e Grêmio, é só pedrada. E se perder amanhã ou empatar, as coisas já, assim, vão pegar muito. Então, essa reta final, para todos esses clubes ali do Z4, vão ser insuportáveis para o torcedor, porque de qualquer clube, principalmente do São Paulo, que adora fazer uma aventura no Campeonato Brasileiro, né? A gente já viu muito bem. E para mim, se entrar no Z4 nessa reta final, não sai.
Assim, é muito difícil. Então, eu espero muito, eu torço demais que passe longe, que a gente vença e tudo dê certo. Porque, como torcedora mesmo, conhecendo o meu time, se entrar é muito psicológico, o São Paulo é muito abalado. Se entrar, muito, muito difícil. Sai é só com milagre, com muita fé. Porque futebol, né? Sim. Não dá muito. É isso aí, galera. Vocês que curtiram essa resenha, sigam a Larissa nas redes sociais dela, que o link vai estar aqui na descrição. Acompanhem os textos dela e também nos sigam, se inscrevam, ativem o sininho, deixem aí o que vocês acharam nos comentários, compartilhem com todo mundo e até o próximo vídeo. É isso aí. Larissa, muito obrigado pela sua participação, valeu aí pela disponibilidade. Galera, até o próximo vídeo. Falou!